Mirando do Amigo orgulhosamente apresenta pressão de um fluido. Já vimos anteriormente que fluidos são líquidos e gases. Pressão atmosférica. Bem, aqui tem um desenho em 3D da Terra, perfeito. Nós podemos verificar que a pressão atmosférica ou a pressão de um fluido é toda a coluna de fluido acima do ponto. Então no ponto A representamos a superfície da Terra a nível do mar. E no ponto B representamos o alto de uma montanha. Podemos observar que a coluna de fluido acima do ponto A é muito maior que a coluna de fluido de ar acima do ponto B. Ou seja, a pressão atmosférica do A é maior que a pressão atmosférica de B. Se eu estou a nível do mar, a pressão atmosférica do ponto A é 76 centímetros do mercúrio. Consequentemente, a pressão de B vai ser inferior a esse valor. Pressão do líquido, que também é um fluido. A pressão do líquido é a densidade do líquido, a gravidade vezes a profundidade, não a altura, a profundidade em relação à superfície. As unidades são pressão Newton por metro quadrado, quilogramas por metro cúbico, metros por segundo ao quadrado e metros. Ok. Nesse caso aqui, eu estou calculando a pressão do líquido no ponto A, não a pressão total. Por que não a pressão total? Porque para calcularmos a pressão total, nós precisamos de colocar o valor da pressão atmosférica, não é? Então a pressão no ponto A, agora a pressão total, não pressão do líquido, vai ser a pressão do líquido mais a atmosférica. Pressão no ponto A, densidade, gravidade vezes a profundidade da superfície até o ponto A e pressão atmosfera. Conforme tínhamos visto antes, para calcular a pressão, nós vamos pegar a coluna de fluido acima do ponto. Então, todo fluido acima do ponto A entra para o cálculo da pressão total do ponto A. Então, a pressão do A é a pressão do líquido mais a coluna da atmosfera. Muito bem. Supondo um recipiente com líquido a uma profundidade de 2 metros, tem o ponto 2 e 1 metro abaixo do ponto 2 eu tenho o ponto 3, quero calcular a pressão no ponto 1, que é na superfície, no 2 e no 3. Bem, pressão no ponto 1 é igual à pressão atmosférica, que poderia ser um ATM. Mas quando a gente vai colocar na equação, a gente usa o Sistema Internacional de Medidas, que nesse caso é Newton por metro quadrado. Como eu estou a nível do mar, pressão no ponto 1 é 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. A pressão no ponto 2 vai ser tudo que estiver acima do ponto 2. Ou seja, é a pressão do 1, ou a pressão atmosférica, mais a pressão dessa coluna líquida aqui. Então, pressão 2, pressão do ponto 1, que é a pressão atmosférica, mais a densidade, gravidade e altura. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, que é 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, considerando a gravidade como 10, e a profundidade aqui foi 2. Resolvendo, achamos a equação, a pressão 2 de 1,2 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Pressão no ponto 3. Ela pode ser calculada de duas maneiras, que é a pressão 2, que inclui tudo que está acima de 2, mais a pressão dessa coluninha de líquido, foi igual nós calculamos aqui. Ou a pressão de ponto 3 é a pressão atmosférica, mais essa coluna de líquido toda aqui, esses 3 metros de líquido. Ok? Posteriormente vou publicar um videozinho mostrando como faz as operações com potência de 10. Vai estar no playlist Apoio. Muito bem. Aqui eu tenho um recipiente bastante incomum e esquisito, mas ele serve para nos mostrar o valor da pressão. Pressão no ponto A é atmosférica,
A pressão no ponto B e no C é a pressão do ar mais a pressão da coluna líquida. Observe, o ponto C está no cano aqui abaixo, mas nós vamos considerar a profundidade dele do líquido na superfície. Então, pressão atmosférica é a mesma do ar. E é menor que a pressão de B, que é igual à pressão no ponto C. Pressão de um gás. Bem, eu tenho um gás, é um bujão, incrível que pareça, isso é um bujão, e ligado a um vaso comunicante que contém uma certa coluna de mercúrio e aberto na outra extremidade. Muito bem, o gás pressionou a extremidade do mercúrio, causando esse desnível. Sempre o que está mais abaixo tem uma pressão maior. Eu quero saber qual que é a pressão do gás. Tem umas medidas no exercício e nos foi dito que estamos no nível do mar, não é? Ou seja, a pressão é 1 atm. Como é que eu estou trabalhando com mercúrio e eu tenho unidade de pressão de centímetros de mercúrio, eu vou manter mercúrio. Então, a nível do mar, a pressão é 76 centímetros de mercúrio. Primeiro, isso é um vaso comunicante. Então nós vamos pensar o quê? No mesmo nível, sobre o mesmo fluido, a pressão é a mesma. A pressão no ponto A é igual à pressão do ponto B. Olha só. Muito bem. Então, como é que calcula a pressão de um fluido? Tudo que estiver acima do ponto. Quem está acima do ponto A é o gás. Quem está acima do ponto B? Uma coluninha de mercúrio e a atmosfera. Então, estou sobre o mesmo fluido, no mesmo nível. Então, a pressão deste lado é igual a deste. Pressão do gás é igual à atmosfera mais centímetro de mercúrio. Como eu estou a nível do mar, pressão atmosférica vai ser 76 centímetros de mercúrio. E aqui vai ser o desnível. Vai ser a altura da coluna de mercúrio acima do ponto B, 24 centímetros. Então, a pressão do gás, 100 centímetros de mercúrio. Ok.